expressar diretamente a Ti a nossa vida, nosso desejo, também a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, não só entre nós, mas em toda a terra. Pai, nós queremos agradecer e louvar ao Senhor, porque o Teu povo tem sido reunido ao redor do mundo. Queremos Te louvar pela primeira Igreja Batista em Paraibuna, que neste fim de semana comemora o seu 6º ano de organização, de vida, e queremos então bendizer ao Senhor por essa igreja. Pai, nós Te louvamos porque temos visto o testemunho de fidelidade, de pregação fiel, de uma igreja que tem se preocupado em fazer o Teu nome grande ali nessa cidade próxima, aqui nossa de Paraibuna. Senhor, nós clamamos que o Senhor continue preservando e abençoando essa igreja. Que o pastor Denilson e a sua equipe e os irmãos todos daquela igreja possam ser testemunhas fiéis do amor do Senhor por perdidos e de como o Senhor transforma pessoas, o poder do Teu Espírito, pelos méritos de Jesus de Nazaré. Continua abençoando e dando vida e salvando pessoas naquele lugar, pelo testemunho desta igreja. Senhor, nós queremos agradecer, mas também queremos, nesse momento, trazer nossa súplica pelo nosso país. Nós oramos por isso pela manhã e queremos mais uma vez, como povo reunido aqui do Senhor, clamar que o Senhor tenha misericórdia do país, do Brasil. Pai, nós temos visto essa semana a crueza, a vilania, e de modo muito real, explícito, nós temos visto os frutos do pecado, a consequência do pecado, a morte. Senhor, esse país virou as costas para o Senhor e está caminhando, não só caminhando, mas correndo para longe de Ti. E por isso nós clamamos, tem misericórdia de nós todos. Tem misericórdia de nós todos. Porque não são só eles que sofrem. Teu povo tem sofrido. A igreja do Senhor tem sofrido. Mas não só por nós queremos clamar por eles, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que o Senhor salve. Faz um avivamento no nosso país, Senhor. Nós clamamos isso. Que o Teu Santo Espírito avive. Nós temos visto um crescimento numérico de evangélicos, mas isso não tem de maneira nenhuma tido um resultado moral em nosso país, um resultado de santidade em nosso país, porque ainda nós continuamos desprezando a santidade, a justiça e a retidão do Senhor. Por isso nós clamamos, Pai, faz um avivamento, que não sejamos simplesmente um número inflado na estatística do IBGE, mas que os crentes do Brasil sejam luz, os crentes do Brasil sejam sal, revelando a Tua glória, Tua majestade, e revelando que não há prazer maior do que viver para o Senhor. Não há alegria maior do que estar achado em Cristo. Por isso nos convence, por isso age, nós clamamos, suplicamos. Pai, nos ensina a nós, agora nós vamos abrir a Tua palavra, fala conosco e nos dá esse caminho de entendermos como nós podemos viver uma vida piedosa, uma vida que transparece que não há prazer maior do que o Senhor, Jeová, Pai, Filho e Espírito. Abençoa-nos nesse momento. É a nossa oração em Jesus Cristo mesmo. Amém. Você é uma pessoa curiosa? Você é uma pessoa curiosa? Eu não me sinto alguém que é curioso. Eu não penso de mim mesmo desse jeito. Mas pode ser que, às vezes, eu só estou cego para essa realidade, né? Mas eu conheço algumas pessoas são muito curiosas. Muito curiosas. Elas gostam de saber de tudo, né? Tem, sim, essa ânsia de conhecer tudo, né? É muito impressionante isso. Mas, em certa medida, todos nós gostamos, né, de saber um pouquinho da vida dos outros, né? Gostamos de saber da vida dos outros. A gente tem essa inclinaçãozinha, né? E esse interesse, vamos chamar assim,
por conhecer a intimidade das pessoas. E a partir de hoje e na próxima semana, a gente vai entrar na intimidade de uma pessoa. Nós vamos entrar na intimidade de Filemon. Nós temos aqui diante de nós uma carta que foi exposta para todo mundo e tem sido revelada ao longo dos séculos para todo mundo, mas que foi uma carta escrita para uma pessoa, um indivíduo chamado Filemon. Diferente de todas as outras cartas do apóstolo Paulo, essa carta ela é muito peculiar, porque ela tem uma singularidade que nenhuma outra tem. E não é simplesmente o fato dela ser direcionada a uma pessoa. Então você conhece as cartas de Paulo, ou deveria conhecer. Na ordem que nós temos aqui canônica, você tem Romanos, as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as duas cartas também. Você tem duas cartas a Timóteo, carta a Tito e essa carta a Filemon. E dentro dessa coleção de cartas, você tem cartas que são direcionadas a igrejas, a públicos, mais amplos. E você tem cartas direcionadas a indivíduos. E dentro dessas cartas a indivíduos, nós temos as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. E mesmo ainda dentro dessa coleção aí de cartas que são para indivíduos, a carta de Filemon ela é muito peculiar e singular, porque as cartas que são direcionadas a Timóteo e a Tito, elas são cartas ministeriais, que envolvem a regulamentação do ministério pastoral. Por isso são chamadas de cartas pastorais. Ali nas cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito, ele está dando instrução, que é uma instrução que no fim das contas cabe para toda a igreja. Porque a igreja precisa aprender a avaliar um pastor. E o que é um pastor? Nesse sentido, as cartas, então, individuais, que são direcionadas a indivíduos de Paulo, Timóteo e Tito, elas são também umas cartas que foram enviadas a ele, mas que têm uma amplitude. Já essa carta de Filemon, ela é completamente pessoal. E o apóstolo Paulo aqui vai tratar com Filemon no tete a tete. Filemon sou eu e você. Eu tenho um assunto aqui para falar com você e eu gostaria que você me ouvisse. E pela graça de Deus, essa carta aqui foi preservada e ela é uma das cartas que Paulo estava escrevendo, direcionada pelo Espírito Santo para revelar-nos realidades eternas. Essa carta que Paulo escreve a Filemon, ela foi escrita por ele quando Paulo estava preso em Roma. Você lê, daqui a pouco a gente vai ler o texto, mas o verso 1 já vai dizer isso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está preso em Roma, e nesse momento então ele escreve uma série de cartas que ele envia às igrejas. Algumas cartas que ele envia às igrejas. Você tem nessa coleção de cartas enviadas ao apóstolo Paulo, nesse momento, a carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta aos Efésios. Você tem uma carta também escrita a uma outra igreja que é perdida, nós não temos essa carta, e o nome da igreja agora fugiu, assim que eu lembrar eu falo, que está ali quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer, eu estou mandando uma carta para uma outra igreja também, quero que vocês troquem essas cartas, mas essa outra carta é perdida, a gente não sabe onde ela está, não foi preservada, provavelmente, e obviamente porque ela não era inspirada, por isso foi perdida. E tem essa carta também que Paulo escreve a Filemon. E Filemon, então, é esse homem que é de Colossos, da cidade de Colossos. E quando chega a carta que é para a igreja, chega também a carta que é para Filemon. Vamos ler então agora essa carta. Diz assim a palavra sagrada revelada ao apóstolo Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador,
a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Carta que Paulo escreve a Filemon, ela tem um objetivo muito claro, que é um pedido que Paulo vai fazer a Filemon de acolhimento de uma pessoa. Mas Paulo não vai direto a esse pedido, que começa ali no verso 8. Paulo tem um caminho, e o caminho que Paulo faz é o caminho do reconhecimento da maturidade e da vida de fé de Filemon. O texto começa, como toda a carta de Paulo, com uma saudação aí de Paulo ao próprio Filemon, e onde Paulo diz estar acompanhado na prisão de Timóteo, e onde ele direciona também para quem Paulo está escrevendo. Note que, interessantemente, quando Paulo termina a carta, ele vai falar de outros nomes. E no começo ele diz, estou aqui com Timóteo. Isso não quer dizer que o Timóteo é coautor da carta. Mas simplesmente Paulo está, nesse momento, em Roma, sem saber do seu futuro, e sem saber o que vai acontecer com Timóteo, visto que Timóteo ainda está com ele lá. Paulo está mostrando, assim como mostra em outros lugares, que Timóteo é alguém apto e está ao seu lado fazendo o trabalho ministerial de forma fiel. De certa forma, Paulo está apresentando assim, quando eu morrer, tem alguém aqui já para continuar fazendo o trabalho. Tem alguém já ao meu lado. O coração de Paulo já é, de maneira muito esplendorosa, revelado, quando ele exalta Timóteo aqui, colocando ele junto ao seu lado. Mas a gente precisa caminhar, e eu não quero gastar tempo com isso. Mas Paulo, então, se apresenta como prisioneiro, a gente viu isso hoje de manhã, né?
esse prazer e a alegria que Paulo tem de sofrer pelo nome de Cristo e de como ele reconhece que viver para o Senhor é a coisa mais gloriosa que existe, mesmo que isso envolva sofrimento, prisão, dor e até a morte. E ele direciona então essa carta a Filemon, que é também um colaborador de Paulo. Alguém que trabalha junto, que está unido no trabalho com Paulo. Então a gente não tem nenhuma informação muito mais detalhada a respeito da vida de Filemon, e nem sabemos se ele é um ministro, se ele é um pastor, se foi alguém ordenado. Mas nós sabemos que Paulo reconhece alguém aqui em Filemon que trabalha pelo Evangelho. Alguém que está fazendo o trabalho de ministrar e de testemunhar de Cristo. Você é colaborador nosso. E nós temos a informação também que uma igreja se reúne na casa de Filemon. E provavelmente é a igreja de Colossos. A igreja dos Colossenses se reúne na casa de Filemon. Ele é o hospedeiro desse grupo. Lembra que aqui nós estamos no 1º século, a igreja está nascendo, ela não tem a sua estrutura ainda institucionalizada. E esses irmãos se reúnem em casas. Se reúnem em casas. E a casa de Filemon é um desses lugares onde os irmãos se reúnem para a adoração semanal no dia do Senhor. Filemon é alguém que semanalmente arruma a sua casa, prepara as coisas, faz a faxina para receber os servos do Senhor para a adoração na sua casa. E aqui, meus irmãos, a gente já começa a entender um pouco e ver um pouco dessa vida de Filemon. Lá em casa, a gente tem um combinado, Luciana e eu, de que conforme as nossas possibilidades, conforme aquilo que Deus vai nos dando, a gente estabelece, então, quantidade de vezes para receber gente em casa. Se Deus tem dado bastante, a gente recebe bastante. Se Deus tem dado menos, a gente recebe menos. Mas nós temos um compromisso de sempre receber pessoas. E nesses anos todos que Deus tem nos dado a alegria e a graça de receber pessoas, nós sempre estamos muito motivados, sempre somos abençoados por isso. Mas, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, dá trabalho. Receber gente dá trabalho. É cansativo, é exaustivo. É exaustivo. Ter pessoas em casa é uma grande alegria, mas é cansativo, é trabalhoso. E Paulo aqui já revela para nós que esse homem, Filemon, tem uma disposição de coração de semana após semana, domingo após domingo, no mínimo, ter a igreja na sua casa. Toda semana as pessoas estão indo à casa de Filemon para adorar a Deus ali na sua casa. E por isso Paulo então faz a referência aí, que muitos vão identificar, da família de Filemon. Esta irmã, que é Áfia, ela é reconhecida tradicionalmente como a esposa de Filemon. A esposa dele, que é reconhecida por Paulo aqui, e Arquipo, o seu filho. Então nós temos aqui uma referência à família de Filemon, que juntos, como família, tem servido a Deus. Arquipo, aliás, é citado na carta aos Colossenses, como alguém que também tem devotado a sua vida piedosamente para o serviço da igreja. E Paulo, então, vai fazer essa saudação a essa família que serve ao Senhor sacrificialmente, semanalmente, amando pessoas, recebendo pessoas, hospedando pessoas, cuidando de pessoas. Isso aqui está implícito, Paulo vai ser muito mais explícito. Ele começa, então, saudando essa família, mas note que a saudação é para a família, mas Paulo está se direcionando a Filemon. Paulo está se direcionando a Filemon. Ele deseja graça e paz ainda na sua saudação, mas note quando chega no verso 4, ele passa a usar o singular. Sempre lembro de você. E a partir daí, então, o direcionamento é na
segunda pessoa do singular. Você. Filemon, essa carta é para você. Manda lembrança para sua esposa, manda lembrança para o seu filho, manda lembrança para esse povo todo aí que se reúne na sua casa, mas esse assunto aqui é com você, sou eu e você. Por isso, mais uma vez, essa carta é tão peculiar, porque é a intimidade do apóstolo Paulo com Filemon. E o que é que Paulo então vai dizer a Filemon nessa primeira parte da carta, dos versos 4 a 7? Paulo vai reconhecer, celebrar a vida piedosa de Filemon. Paulo vai festejar a maturidade de Filemon, a santidade de Filemon. Olha o verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Que coisa extraordinária isso aqui. Coisa extraordinária. O apóstolo Paulo, ele é referência, obviamente, em muitos aspectos, né? E tem sempre falado e ensinado a respeito da oração. E ele fala muito de oração, ensinando como nós devemos orar, né? E não só na instrução, quando, por exemplo, Paulo vai dizer, orem sem cessar, façam as suas orações, mas ele ensina sobre oração também quando ele fala da sua vida de oração. E Paulo diz para nós que ele ora a Deus não somente por si mesmo. Ele dedica tempo a orar por pessoas. Ele parte do seu tempo de oração, que Paulo dedica ao Senhor, é para lembrar de pessoas. E nesse sentido aqui, Paulo vai dizer então que dentre essas pessoas que ele lembra nas suas orações, está esse indivíduo chamado Filemon. E aí sabe o que é mais impressionante ainda? E Paulo vai dizer que nas orações que ele faz, levando o nome de Filemon ao Senhor, o que ele tem para dizer é coisa boa. E ele agradece a Deus por Filemon. Sabe, irmãos, isso é uma coisa muito interessante, né? Vocês que são ovelhas da nossa igreja, e até mesmo alguns visitantes, vocês têm recebido as minhas mensagens questionando sobre como eu posso orar por vocês. É um pedido sempre que eu faço, e quero orar por vocês, quero aprender com o apóstolo Paulo, e quero viver como ele aqui, nesse sentido. Mas muitas vezes, quando eu estou orando por vocês, eu confesso para vocês que eu tenho que fazer alguns pedidos por vocês diante de Deus. Eu tenho que pedir assim, Senhor, em misericórdia. Senhor, derrama da tua graça. Mas não é essa a realidade de Paulo em relação a Filemon. Quando Paulo lembra de Filemon, e quando Paulo vai orar por Filemon, ele dá graças a Deus, e ele está celebrando, porque Filemon é um homem santo, é um homem piedoso. E como Paulo então é guiado por isso? Continua o texto dizendo, eu dou graças a você, dou graças a Deus por você, porque tenho ouvido falar sobre você. Eu dou graças a Deus por você porque eu tenho ouvido falar de você, Filemon. E olha, isso aqui é mais espetacular ainda. É mais espetacular ainda. Porque, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu tenho essa coisa de sempre identificar os problemas. E imagina o cenário ali de Corinto, por exemplo, né? Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai falar, gente, eu estou escrevendo essa carta aqui para vocês porque eu ouvi falar de vocês que o negócio aí está brabo. Chegou para mim aqui que o negócio está ardendo aí em Corinto. Né? Então, eu decidi escrever para vocês. E Paulo aqui, meus irmãos, ele está revelando essa realidade sobre Filemon, baseado no testemunho que ele ouve das pessoas. Ou seja, aqueles que se relacionam com Filemon reconhecem na sua vida a fé no Senhor Jesus de maneira tão clara e tão óbvia
que eles contam uns para os outros a respeito disso, e essa notícia sai andando, essa notícia sai correndo, e chega lá numa prisão em Roma. E o apóstolo Paulo fica sabendo que o que tem para ser dito a respeito de Filemão é coisa boa, de que ele tem fé no Senhor Jesus. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Quando a gente solta as notícias, as pessoas que a gente tem para falar, as notícias que a gente tem para falar são notícias que revelam só coisas boas? E não é que eu estou dizendo aqui que a gente precisa mascarar os erros das pessoas, não, não. Como eu disse, em Corinto tinha problemas e os problemas precisaram ser lidados, né? Mas o fato é que aqui, esse Senhor que Paulo está escrevendo, o povo não tem o que falar dele. O povo não tem o que falar dele. Paulo, então, está feliz e louva a Deus pela piedade de Filemão, fé que ele tem no Senhor. E como que essa fé é conhecida? Como que essa fé é conhecida? Porque não é simplesmente a confissão de Filemão, não é simplesmente porque ele diz, porque ele ora, porque talvez ele pregue toda semana na sua casa, mas é porque também o amor dele é direcionado a todos os santos. O amor de Filemão é direcionado a todos os santos. Olha que coisa impressionante. Tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Uau! Uau! Coisa impressionante. A vida cristã, irmãos, ela não é abstrata. A vida cristã é concreta. E nós reconhecemos a fé das pessoas naquilo que elas fazem. E a vida piedosa de Filemão era conhecida, a fé de Filemão no Senhor Jesus era conhecida, porque ele amava as pessoas. Ele tinha amor por todos os santos, servindo esses santos, recebendo, acolhendo na sua casa, mas provavelmente fazendo muito mais do que isso. E isso é evidente porque Paulo vai reforçar isso no verso 7. Olha o que ele vai dizer: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. E a gente vê então que Filemão tem uma disposição santa para animar as pessoas na fé em Cristo e na vida com o Senhor. Aqueles que estão talvez cambaleando, desanimando, tropeçando, caindo. Filemão tem sido um instrumento nas mãos de Deus para reanimá-los, para buscá-los, para reorganizá-los na vida diante do Senhor. E Paulo então celebra isso. A sua fé, Filemão, ela é visível, ela é real, não é algo abstrato, que você vive sozinho. Não, mas é concreto. Todos podem ver, todos podem reconhecer, todos testemunham. E efetivamente tem testemunhado, tem visto. E isso chegou até mim aqui em Roma. Por isso, quando eu oro por você e eu lembro de você, tudo que sai da minha boca são palavras de louvor e adoração e gratidão a Deus pela sua vida. Que coisa espetacular é esse homem, Filemão. Um homem piedoso, o qual o próprio apóstolo Paulo, então, agora, reconhece como um grande servo de Deus. Um grande servo de Deus. Meus irmãos, essa primeira parte da carta de Filemão, ela nos ensina algo muito importante. E ela nos dá aqui, primeira razão pela qual eu escolhi expor Filemão para a nossa igreja nesses primeiros anos de vida que nós temos. Não sei se você percebeu o que nós temos feito aqui em termos de ensino no culto público. Nós começamos essa igreja o ano passado e a primeira coisa que a gente fez foi considerar o que é o Evangelho, olhando para a vida e o ministério do Senhor Jesus, através da revelação de Marcos. O que é o Evangelho? Então fomos lá ver o Evangelho de Jesus Cristo, relatado pelo evangelista São Marcos. Depois nós começamos a ver o que é a igreja.
quando começamos a exposição do livro de Efésios. E o que é, então, essa nova sociedade que Deus está criando? Nós temos a exposição do Evangelho, temos a exposição do que é a igreja, e a minha motivação para que nós tenhamos atenção aqui e ouçamos a voz do Senhor nessa carta que ele escreveu a Filemão, é porque nós precisamos aprender a amar a santidade e amar o testemunho daqueles que são santos. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, quando ele fala para nós qual é a sua visão a respeito de Filemão. A amar aqueles que são santos e darmos graças a Deus, porque temos entre nós pessoas piedosas. Nós, como povo do Senhor, precisamos aprender a reconhecer, e precisamos aprender a amar, e precisamos aprender a louvar os santos que estão entre nós. Há uma necessidade urgente, irmãos, de que nós precisamos aprender a amar a santidade. E você sabe muito bem que muitas vezes não é essa a nossa realidade. A nossa realidade muitas vezes é de desprezo com aqueles que amam a retidão. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Na Idade Média, século XII, viveu um homem que foi muito importante para a igreja, chamado Tomás. Tomás da cidade de Aquino, conhecido popularmente como Tomás de Aquino. E ele era um mestre da igreja, um teólogo muito importante, que era um homem extremamente piedoso e que tinha o desejo sempre de ser fiel, submisso e obediente a Deus. E Tomás, sendo alguém piedoso, alguém que desejava a santidade, não era respeitado na sua santidade, mas era, sim, muitas vezes, vilipendiado, era, muitas vezes, humilhado, e também, muitas vezes, motivo de piada entre os seus contemporâneos. Por exemplo, há uma história muito peculiar, a respeito da vida de Tomás, de que ele um dia foi feito de bobo pela sua turma. Está dando aula, e aí um aluno está sentado à beira da janela, olhando lá fora, e grita: professor, tem uma vaca voando. E aí Tomás se levanta, correndo, corre para a janela e fica olhando no céu. Cadê? 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 E nisso toda a sala então já está rolando no chão, gargalhando, né? Está gargalhando, rindo. E aí ele entende, então. E aí um aluno se levanta e diz: professor Tomás, o senhor é um dos homens mais inteligentes que vivem. Como é que o senhor acreditou que tinha uma vaca voando? Como é que o senhor pôde acreditar nisso? E aí Tomás responde assim: porque eu preferi acreditar que tinha uma vaca voando do que um crente mentindo. E meus irmãos, por toda a história da humanidade, os santos têm sido desprezados. Os santos têm sido humilhados e sendo motivos de piada. Tomás experimentou aquilo que todos os servos do Senhor que têm um coração para viver em piedade experimentaram. Como nós vimos aqui na vida de José, na confissão que fizemos. José foi alguém que o Senhor chamou para salvar a humanidade. E revelou isso a ele, em sonhos. E José era muito amado por seu pai, provavelmente por ser já um filho obediente, por ser um filho submisso, por honrar seu pai e sua mãe. José era então muito amado, muito querido. Mas José sofreu, porque era piedoso, a inveja dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos.
Seus irmãos quiseram destruí-lo, quiseram matá-lo. O desejo deles era esse: vamos matar esse cara. Olha lá, vem o sonhador. Olha lá o bonzão. Olha lá o santarrão. Por que ele acha que ele é melhor que a gente? Qual é a dele que ele pensa que ele é melhor que todo mundo? Ele é o mais novo. Por que nós vamos nos dobrar a ele? Vamos matar esse cara. Vamos destruir, vamos despedaçar ele e dizer que é um bicho que comeu. E José também não foi o primeiro. Você lembra que teve um antes dele também. Abel, que era santo, obediente ao Senhor, e que dedicou uma oferta excelente para Deus. De maneira que Deus se agradou da oferta de Abel, e isso gerou então inveja no coração de Caim. E Caim quis matar Abel porque ele era piedoso. Foi por isso, a inveja de Abel, a inveja de Caim, aliás, foi a motivação para que ele quisesse matar Abel. Porque ele era um homem santo. E meus irmãos, você sabe que José passou por isso, ou Abel passou por isso, mas ninguém é mais, ou ilustra melhor essa verdade do que o próprio Senhor Jesus. De que sendo completamente santo, de que sendo alguém que só viveu para servir pessoas, só viveu para amar pessoas, só viveu para ser manso, era alguém humilde, acolhedor, que curou, que perdoou, que restaurou, que libertou, e foi odiado porque era santo. Odiado porque era santo. E foi morto. A inveja que os perversos têm da impiedade ou da piedade. Nesse sentido aqui, irmãos, a gente precisa então aprender a reconhecer, louvar e agradecer a Deus por homens e mulheres que amam a retidão e a justiça. Essa é uma lição que nós aprendemos muito evidentemente na carta que Paulo escreve a Filemão, quando Paulo fala: Filemão, eu louvo a Deus pela sua vida. Que coisa boa é ouvir da sua fé e do seu amor. Coisa boa, como isso alegra grandemente o meu coração. Olha só que coisa deslumbrante aqui no verso 7, que não simplesmente o coração é alegre e consolado de Paulo, mas ele bota um adjetivo aí, né? Quer dizer que é grande essa alegria. Uma alegria grande, não é qualquer alegria, não é um consolo qualquer, mas ela é grande pela vida de Filemão. Paulo faz então esse reconhecimento e louva a vida de Filemão. E ele demonstra também o seu desejo. E quando Paulo demonstra o seu desejo por Filemão, ele vai mostrar que simplesmente ele não quer fazer Filemão virar um pavão. Você imagina você receber essa carta aqui, do apóstolo Paulo, falando assim da sua vida? Né? Imagina o Filemão lendo isso aqui já, né? Caramba, chegou no verso 5, o cara já estava se achando, né? Oh, meu Deus, eu acho que eu sou o Cristo e não sabia. Né? Mas não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Porque ele não quer simplesmente engrandecer Filemão. Olha o que Paulo quer fazer no verso 6. Eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Paulo louva Filemão não é porque Filemão é o bonzão, somente. Mas é porque o Filemão é o bonzão em Cristo Jesus. E no fim das contas, a glória é da obra do Espírito Santo na vida de Filemão, aplicando em Filemão aquilo que Cristo fez por nós. E é por isso que Paulo, então, tem esse desejo de reconhecer a vida de Filemão e pede que ele seja ainda melhor. Filemão, o meu desejo por você não é que você morra. O meu desejo por você não é eu ficar caçando a sua vida para eu achar um erro e falar: ah lá, achei! Achei o defeito de Filemão e vou contar para todo mundo agora. Não! O
Meu desejo por você, Filemão, é que você seja ainda mais piedoso, ainda mais santo, ainda mais crente e um modelo ainda melhor para toda a igreja que se reúne na sua casa, para que Cristo seja exaltado. Paulo ama a piedade de Filemão, porque Paulo ama o Senhor Jesus. E é esse o combustível para que nós amemos a santidade. Porque Cristo morreu para que nós fôssemos feitos novas criaturas, santos. E quando a gente vê essa obra, então, é louvor que tem que vir. E quando a gente não vê, é lamento que tem que vir. E dizer, Senhor, tem misericórdia, tem piedade, vamos arrumar isso aqui. Com lamento. Mas nunca com desprezo, nunca com inveja, nunca com ódio. Meus irmãos, quando o presbitério da IBG me desafiou a começar essa igreja aqui, a minha oração foi que Deus me desse um grupo de irmãos experientes e maduros, para que nós pudéssemos ser uma igreja onde as pessoas pudessem olhar e falar, olha, ali tem um crente piedoso, que é um modelo para a minha vida. Ali eu estou vendo a obra de Cristo nos seres humanos, e aí eu posso ver, é real. É real, Jesus realmente muda pessoas, e o Espírito Santo de Deus transforma a pessoa, e nós então sejamos modelos para essa cidade de Jacareí, da obra esplendorosa de redenção. E essa era a minha oração, Senhor, traz pessoas experientes. Nós queremos alcançar aquele lugar, queremos ver pessoas se convertendo. E a segunda metade de Filemão a gente vai trabalhar nessa condição daqueles que precisam ser acolhidos por nós. Mas nós precisamos ter uma visão de amar os santos piedosos. Reconhecer e louvar, agradecendo a Deus pela vida deles. E desejando que ainda mais eles cresçam, que ainda mais eles demonstrem o seu amor e a sua fé para com Deus. Então, quando você vê um santo aqui nessa igreja, crente no Senhor Jesus Cristo, que é um santo, faça como Paulo. Irmão, eu louvo a Deus pela sua vida. Que coisa boa é o seu modelo de fé e amor para com Deus e para com a igreja. Eu dou graças a Deus por você. Graças a Deus por você. Eu quero dizer que você, para mim, é um exemplo. E eu quero imitar você, porque eu sei que você imita Cristo. Já pensou que coisa extraordinária será se nossa igreja for assim? É isso que eu quero para todos nós aqui. Que nós sejamos essas pessoas. Cheias do conhecimento do Senhor, e que demonstram então a glória de Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. E de que serve uma luz, um candeeiro, que é colocado debaixo da cama? Não serve para nada, só para queimar a cama e botar fogo na casa. Para destruir. De que serve o sal se ele perder o sabor? Não serve para nada, a não ser para ser jogado, para ser pisado no chão. Nós fomos resgatados para ser sal e luz, testemunhar da grande obra de Cristo nos seres humanos. Então nós somos resgatados para mortificar o pecado e vivermos em santidade. Por isso nós precisamos celebrar a piedade, celebrar a santidade. Se tem santos na nossa igreja, se tem gente que ama a verdade aqui, nós não queremos fazer piada nem desprezar essas pessoas. Mas nós queremos reconhecer e dizer, aqui, esses servos aqui são os servos dignos de honra. E nós queremos honrá-los. E a minha oração para nós é que nós tenhamos condição de fazer isso. E que Deus encha esse lugar de gente assim, como Filemão, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor salva pecadores. Obrigado porque o Senhor transforma homens e mulheres que eram rebeldes, filhos da ira, em testemunhas da grande obra de Cristo, nos formando a imagem de Cristo.
para que pelas nossas boas obras o Senhor seja conhecido. Pai, por isso eu quero agora, nesse momento, clamar pela nossa igreja, para que nós tenhamos, então, essa disposição de honrar aqueles que amam ao Senhor com todo o seu coração, sua alma, sua força e seu entendimento. Pai, não nos deixa ser invejosos para ficar de picuinha com as pessoas que têm desejado te amar, que são pessoas que confessam seus pecados, se arrependem, que amam ao Senhor e que buscam cada vez mais testemunhar da glória da tua redenção. Mas faz-nos uma igreja onde essas pessoas, homens e mulheres, são honradas. Assim como Paulo honrou aqui Filemão, contando para todo mundo da vida piedosa dele. Abençoa essa igreja, Senhor. Concede a nós, homens e mulheres que amam ao Senhor. Homens e mulheres como Abel, como José, como Ruth, como Esther, como o próprio Senhor Jesus, que demonstram como é bom, como é belo viver na santidade do Senhor. E que não há prazer maior do que obedecer e viver na lei do Senhor. Essa é a nossa oração suplicante em Jesus de Nazaré. Amém.